Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento proposta pela Secretaria Estadual de Educação. Eu sou Vera Mônica Ribeiro, professora de matemática, atuando como PC em uma escola da Diretoria Regional Norte-Sul, Norte 2. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma formação do sexto ano do ensino fundamental do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Eu vou fazer agora a minha autodescrição. Eu sou baixinha, de 1,52 m, sou de cor branca, cabelos e olhos castanhos, uso óculos, estou com uma camiseta azul escuro e estou sentada, tá? E vamos dar início aí à nossa formação. E vale ressaltar que o objetivo do nosso programa é proporcionar ao estudante aquilo que é essencial e deverá ser aprendido para seguir a sua trajetória para o ano seguinte. Podemos começar. O nosso foco está na sequência de atividades do material Aprender Sempre, na qual atrelamos o estudo da resolução de problemas e suas contribuições para o letramento matemático. Informamos que o material, né, que nós utilizaremos, o caderno do Aprender Sempre, ele está no site da EFAP. E se vocês utilizarem depois esse PPT aqui, basta clicar aqui no botãozinho Ensino Fundamental, que vai direto para esse material. E é interessante, né, é bom vocês saberem, e terem em mãos esse caderno para desenvolver aí a nossa atividade. Pode prosseguir. O objetivo de nossa formação é revisitar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, aquela que foi anteriormente, né, passada aí para vocês, com a professora Rosana. E explorar a estrutura didático-pedagógica em uma aula da sequência de atividade 1 do sexto ano do ensino fundamental e discutir a resolução de problemas na prática. Sugerir ações que poderão auxiliar o professor na TPC durante o planejamento e desenvolvimento da situação de aprendizagem 1 do volume 1. A nossa formação ela está dividida em 3 momentos. O primeiro momento trata da revisão da formação de etapa, que a gente revisita, né, os principais conceitos e ideias discutidas na formação da primeira etapa, lá, que foi feita lá com a Rosana. Na segunda, né, a gente vai fazer a exploração da estrutura didático-pedagógica e resolução de problemas de uma situação de aprendizagem. Então, a gente vai ver essa resolução de um problema na prática. E o terceiro momento, que é sugerir ações que poderão auxiliar vocês na TPC, durante o planejamento do desenvolvimento da sequência de atividade 1 do volume 1, do material Aprender Sempre. Vamos dar início agora ao primeiro momento. Nós iremos apresentar agora, né, a formação que é retomada de orientações sobre a avaliação, discutida anteriormente na semana de planejamento. Começaremos aí pelos aspectos didáticos, pedagógicos. Então, existe um movimento aí, né, que tem nas sequências didáticas. Mesmo que seja de modo implícito, tá? Existe esse movimento em todas as situações. Existe o iniciando, o desenvolvimento e o finalizando. Então, o iniciando... Pode voltar um pouquinho, por favor? O iniciando, ele fornece o panorama dos conteúdos e objetivos da série e pontua aspectos do conhecimento matemático e didáticos envolvidos. Já o desenvolvimento, nós encontramos dicas e sugestões de ações e procedimentos visando os melhores resultados dos processos de ensino e aprendizagem. Quando chegamos no finalizando, ele é oferecido sugestões e ferramentas para o professor com o intuito de viabilizar a avaliação processual, ok? Pode dar continuidade.
Agora, vamos falar um pouquinho dos aspectos de letramento matemático, né? Talvez essa seja a parte mais importante desta formação, por ser um dos pilares da nossa prática pedagógica, pois ele serve como norte para o planejamento de atividades e ações da sala de aula. O letramento matemático nos faz compreender que o ensino baseado em memorização, repetição, e nos algoritmos, muitas vezes são sem significado e não pode ser entendido como ensino e aprendizagem de qualidade. Muito menos servirá como atuação cidadã para os nossos estudantes, né? Então, essa parte de decorar, né, de saber tudo na ponta da língua, de fazer bastante exercícios, tudo, isso não indica que o nosso aluno aprendeu, né? Para o nosso aluno aprender, ele tem que estar, né, realmente adquirindo, né, as habilidades, sabendo raciocinar, tudo para dar essa continuidade, tá? Então, é necessário, né, habilidades que a gente trabalhe com as habilidades essenciais previstas no âmbito do letramento matemático, tais como a argumentação, comunicação e a resolução de problemas. Podemos continuar. Então, vamos falar aí um pouquinho dos aspectos da resolução de problemas. A gente vai trabalhar com a resolução de problemas segundo o Nishik, tá? A gente já trabalhou anteriormente, né, com resolução de problemas com outros autores. Desta vez, a gente vai fazer um estudo sobre, né, o trabalho da professora Onoshiki. Então, ela apresenta aí uns aspectos da resolução de problemas. A preparação do problema, né, que envolve selecionar o problema visando a construção de um novo conceito, o qual será chamado de problema gerador. E deverá ser inédito, preferencialmente inédito, né? Embora no nosso material já esteja lá, né? O aluno já pode ter tido aquele conhecimento visto antes, mas preferencialmente é interessante que se trabalhe com um problema inédito. Depois, teria que ser realizado, ou deverá ser realizado, a leitura individual, e depois a leitura em grupo, né? A leitura em conjunto. Por que isso, né? Para, né, os alunos compartilharem, conversarem a respeito do problema, né? E poderem ter aí várias ideias, né? Para poder utilizar na resolução do problema. Já a resolução do problema, sem dúvidas, né, com o enunciado, deve-se iniciar o trabalho aí cooperativo e colaborativo, fazendo com que os alunos sejam os coautores dessa matemática nova, né? Por que matemática nova? Porque eles vão estar criando, né, essa matemática, construindo esse conhecimento através aí dos objetos de conhecimento matemáticos, tá? O problema gerador, né, é aquele que, ao longo de sua resolução, conduzirá na construção do conteúdo planejado aí pelo professor. Aí, próximo item, né, que a Onoshiki trabalha é observar e incentivar. Então, cabe ao professor, nesse momento, incentivar, né, os alunos, sendo mediador aí. Verificar o que eles estão aprendendo, aqueles que estão com maior dificuldade, né, orientá-los com questões, nunca dar uma resposta pronta, né, já para esse aluno, mas fazê-lo pensar, né, incentivando aí no desenvolvimento da resolução aí do problema, tá bom? Depois, o próximo é o registro das resoluções na lousa. É interessante, né, que se chame aquele representante do grupo ou qualquer outro aluno para estar indo lá na lousa e colocar, né, o desenvolvimento lá do problema, como ele chegou naquela resolução, né? Isso é bastante importante. Depois disso, né, existe a plenária. A plenária, ela possibilita a discussão das diferentes resoluções, o esclarecimento das dúvidas também. O professor aí, nesse momento, ele vai ser um mediador,
e vai incentivar a participação dos alunos. E o próximo é a busca de consenso. O consenso sobre o resultado correto, né? Então, vamos lá, falar com os alunos, observar todas as respostas e chegarem naquela que apresenta aí o resultado correto aí do problema. E, por último, a formalização do conteúdo. Então, essa formalização é o registro da apresentação formal, né? Analisando a linguagem matemática, padronizando os conceitos, princípios e procedimentos aí, através das resoluções do problema. Então, cabe aí ao professor fazer essa formalização do conteúdo. Pode passar para frente. Agora, nós iniciaremos o segundo momento. No segundo momento, nós iremos explorar a estrutura didático-pedagógica em uma aula da sequência de atividades 1 do 6º ano do ensino fundamental e discutir a resolução de problemas na prática. Pode continuar? Aí, qual a aula, né? Aí a gente apresenta aí o que está posto para esse bimestre, nesse início, né, do material Aprender Sempre, que apresenta aí os objetivos de cada aula, que é importante, né, saberem, todos conhecerem aí os objetivos, né, de cada aula, e nós iremos evidenciar hoje, né, as aulas 7 e 8, que é localizando números racionais na reta. E vamos utilizar, né, os próximos slides aí com as reflexões. Tá ok? Podemos passar adiante. Então, a aula 7 e 8, ela vai abordar a localização dos números racionais na reta, né? O principal objetivo é localizar os números racionais na reta numérica e comparar e ordenar números racionais positivos. O desenvolvimento, né, ele será priorizado aí nessa habilidade essencial, na EF 05, MA 05, que é comparar, ordenar números racionais positivos, representações fracionárias e decimal, relacionando-as a pontos da reta numérica. A intenção é aprofundar nosso entendimento sobre a habilidade essencial e os processos cognitivos que a envolvem. Então, aí, o que a gente pode observar? O que nós temos como processo cognitivo? O processo cognitivo está aí nos verbos, né? No comparar, no ordenar e no relacionar, ok? E o objeto de conhecimento matemática é a comparação e a ordenação dos números racionais na representação decimal e fracionária, utilizando a noção de equivalência. Podemos ir para frente? Bom, nesta aula, né, e no caderno lá do professor, existe sempre aqueles recadinhos, tá? Aquelas sugestões que são muito úteis para o professor e que a gente deve aproveitar bastante, tá? Então, para essa aula, né, no momento iniciando, tá, ele busca promover uma revisão de conceitos e ideias, observando a preocupação com os conceitos de fração, fração equivalente, as formas de representação dos números racionais também. Existe a intenção de artefatos, né? A indicação de artefatos para a realização da aula e apresenta alguns cuidados a serem observados pelo professor, relacionando aos aspectos cognitivos, principalmente aqueles que falam das dificuldades dos alunos. Tá? Que pode aparecer aí no desenvolvimento, né, ao desenvolver essa atividade. Pode passar o slide, por favor? Já na parte do desenvolvimento, são fornecidas dicas e sugestões de ações e procedimentos para os professores,
nesse caso aqui, né, para essa atividade 3 da aula 7 e 8, né, a gente pode notar as instruções do tipo, né, assim, vamos lá. Primeiro, ações que os estudantes terão de desenvolver. Segundo, dicas ao professor de aspectos sensíveis ao conteúdo tratado. E, em terceiro lugar, a gente pode observar aí possíveis complementos que podem ser realizados pelo professor à atividade, de forma a explorar toda a sua potencialidade. No próximo slide, a gente vai falar do finalizando, né? Que são são apresentadas sugestões como finalizar as aulas. Pode ser com a elaboração de uma síntese, com a proposta de atividades complementares, ou ações que contemplem as avaliações relacionadas ao próprio conteúdo matemático e aos aspectos cognitivos relacionados às habilidades. Então, o fechamento sempre, né, de uma forma consistente, que dê para a gente verificar se o aluno aprendeu ou não, né, a atividade. No próximo slide, a gente vai estar apresentando aí uma atividade, né, do 6º ano, que é a atividade 3, né, da sequência de atividades 1, da aula 7 e 8. Tá? Pode prosseguir? Então, na atividade, né, ele aborda, né, encontrar os pontos na reta, né? Então, e a gente vai trabalhar agora com o desenvolvimento, né, com o que foi proposto pela UNOCHIC, né, sobre a resolução de problemas. Então, em relação àquela atividade, a gente pode estar falando que a primeira parte de preparação do problema, né? Então, esse problema a gente pegou já do caderno do Aprender Sempre. Vamos verificar a habilidade que desejamos trabalhar na aula. Então, nesse caso, contemplado no material, né, vai falar sobre a localização dos números decimais ou fracionários na reta. Pode passar? As etapas 2 e 3 são sugeridas por UNOCHIC relativas à leitura. A individual, né, a leitura individual, que corresponde a reconhecer os detalhes, né, do problema. A leitura em grupo, que favorece o desenvolvimento das habilidades referentes à comunicação, que é imprescindível para o letramento matemático. No próximo slide, a gente vai falar das etapas 4 e 5, que é a resolução de problemas e observar e incentivar. Então, aí a gente encontra, né, que é a resolução do problema entendida como a oportunidade que os estudantes possuem para buscarem soluções, explorando técnicas e raciocínio. E a observação e o incentivo, né, cabem ao professor, né, com a orientação, com a mediação, sempre que necessário, fazendo boas perguntas, propondo alguns caminhos, mas nunca, né, evitar dar as respostas. Eu sei que muitas vezes, né, nós ficamos com vontade, né, da maneira como os alunos perguntam, né, guiam as perguntas para a gente acaba até que respondendo, mas a gente tem que se policiar quanto a isso, né, porque a gente tem que dar, quando o aluno dá uma pergunta para você, você tem que retribuir com outra pergunta, direcionando para um maior entendimento, para eles refletirem sobre as ações aí que eles vão ter que fazer para solucionar o problema. Próximo slide vai falar sobre o desenvolvimento e a resolução do problema, falando do registro das resoluções na lousa. É importante que os estudantes, né, mostrem para os demais colegas como que eles chegaram àquela solução, né? Então, é interessante que
um representante de cada grupo, coloque na lousa lá a atividade, né? E para depois o professor, né, sendo mediador, discutir sobre o que está sendo, como foi realizada cada resolução. É curioso que, às vezes, um único problema, né, traz várias soluções, né, de formas diferentes, dependendo do pensar e do raciocínio aí do aluno, tá? E depois faremos, né, é interessante fazer a plenária, onde todos os estudantes devem participar das discussões das diferentes resoluções. E o professor aí, como mediador, né, vai indicar aí qual que é a mais correta. Não digo que todas sejam corretas, nem que todas sejam erradas, ou que há alguma errada, né? Mas sim aquela que se aproxima mais, ou aquela que dá um resultado mais coerente. E para isso, né, no final, finalizando aí com a busca do consenso, né? Após essa etapa, né, o professor tentará, junto com toda a classe, chegar a um consenso sobre o resultado correto. Correto? Próximo slide, por favor. Bom, na formalização do conteúdo, os professores validam as estratégias de resolução adotadas pelos estudantes, comentando cada uma delas, valorizando as tentativas e esforços. Deve apresentar de forma clara, objetiva e estruturada os conceitos matemáticos e as ideias e os algoritmos também, que poderão ser utilizados na obtenção da solução do problema. E fazer uso desses conhecimentos em problemas similares. Nesse caso, evidencia a importância dos conceitos de fração equivalente e as diferentes formas de representação de um número racional. Próximo slide. Agora, nós iremos para o terceiro momento. Aqui a gente vai apresentar sugestões de ações para auxiliar vocês durante as ATPCs. Consideramos aqui dois aspectos, que eles conversam entre si, tá? Um que oportuniza os professores o compartilhamento de experiências e as ideias, proporcionando os bons resultados. E o outro é o registro, que ajuda o professor a planejar e desenvolver o plano de aula. Então, para isso, é necessário que a gente siga um roteirinho, né? Analisar a sequência de atividades 1, do volume 1 do material Aprender Sempre, à luz das formações de etapa do ano e série, né? No nosso caso, do sexto ano. Segundo, identificar as dificuldades de aprendizagem e de conhecimentos matemáticos que os estudantes têm relacionados às habilidades essenciais. E terceiro, planejar a aplicação da sequência de atividades 1 para desenvolver as habilidades essenciais, com foco no desenvolvimento do letramento matemático. E, por último, definir indicadores para que o professor reflita sobre o seu planejamento e depois sobre sua aula. As 4 etapas são muito importantes para o planejamento, principalmente a última, que sugere que o professor reflita sobre sua prática pedagógica. Próximo slide. Então, sugerimos, tá? Vocês analisarem a sequência de atividades 1 do volume 1 do Aprender Sempre, né, com um olhar aí especial para as habilidades especiais, né, identificando, né, principalmente quais são essas habilidades. Verificar aí qual o objetivo da sua aula, né? Qual o objetivo da aula? Né? Fazendo relação entre as habilidades com os objetivos e as atividades propostas e também compreender as orientações metodológicas sugeridas no próprio material, tá? Do Aprender Sempre, que acompanha lá a atividade.
fica sempre do ladinho, embaixo ou em cima, sempre tem essas orientações metodológicas. E reforçando a importância, né, do trabalho coletivo, uma vez que a conversa entre os pares é uma ação considerada profícua e permite o compartilhamento de ideias e percepções sobre o contexto ao qual cada um está inserido. Próximo slide. E no segundo momento, né, identificar as dificuldades de aprendizagem e de conhecimentos matemáticos que os estudantes têm relacionados às habilidades essenciais. Então, nessa etapa, sugerimos que o professor faça um mapeamento dos conhecimentos relacionados aos objetos matemáticos e às habilidades essenciais dessa sequência, assim como as dificuldades que, em geral, os estudantes, porventura, podem apresentar, tá bom? Então, é interessante, né, sempre a gente está um passo além dos alunos, fazendo um mapeamento, né, das habilidades, das dificuldades, das possíveis dificuldades dos nossos alunos, né, e dos conhecimentos matemáticos aí necessários, ok? Próximo slide. Bom, terceiro momento aí será o planejar a aplicação da sequência de atividades 1 para desenvolver essas habilidades essenciais. Então, nessa etapa, o planejamento da situação de aprendizagem é desenvolvido relacionando as etapas anteriores, né? Então, as habilidades a serem desenvolvidas. Segundo, os conhecimentos pré-existentes dos estudantes, aquilo que eles já sabem, já conhecem, já têm vivenciado. Depois, adequar as atividades ao tempo de aprendizagem. Então, quais atividades a serem desenvolvidas, né? Em que tempo, né, precisa para isso? O que precisa ser revisado antes, né? E depois, os meios de avaliação. Avaliar os avanços, né? O que os alunos aprenderam, né? O que falta ainda, né? O que eles ainda não conseguiram atingir, né? Então, essa aprendizagem, essa verificação de aprendizagem é interessante. Os professores devem fazer o registro das respostas desses alunos também, para a gente poder estar fazendo aí o direcionamento das ações, certo? E no próximo slide, por favor. No quarto momento, né, aí a definição de indicadores para orientar os professores na reflexão sobre o plano elaborado e sobre o desenvolvimento das aulas. Então, o professor ele deve fazer vários questionamentos, né, durante a realização das atividades e para, né, ele definir esses indicadores. E assim, e ele mesmo, no final, ele deve se questionar também se foram reservados momentos específicos para que os estudantes pudessem verificar se cada um dos passos para a resolução de problemas foi suficiente ou não, se eles tiveram tempo, né, de estar resolvendo, de estar discutindo, de estar apresentando esses problemas. Depois, nesse momento, né, os estudantes, será que estão sendo estimulados a desenvolverem suas estratégias próprias de resolução? Ou será que a gente está encaminhando, né? O que será que está feito? Porque o interessante, né, é a gente deixar livre, né, nesse primeiro momento, para o aluno, né, ele descobrir, ele colocar em prática aquilo que ele já aprendeu, os conhecimentos dele, né, ele colocar ali, pensar, vamos ver qual a estratégia que é melhor aqui, será que essa aqui resolve, será que não? Então, isso é bastante importante, né, o professor está atento a esses momentos. E também se estão sendo ofertadas as oportunidades para
que os estudantes possam compartilhar e interagir suas ideias com os demais colegas, né? Então, se existe a possibilidade dos alunos falar assim, olha, eu cheguei na mesma resposta que você, mas por um caminho diferente, como que a gente, né, como que você fez, como que pode ser resolvido, né? Então, as diferentes estratégias, explorar, né, deixar o aluno, ele mostrar para os demais que existem mais de uma, muitas vezes mais de uma estratégia para chegar à solução aí de um problema. E também, se foi deixado um tempo para sistematizar as resoluções no final da aula, né? Com ou sem a participação do professor. Então, o professor, ele pode fazer o fechamento ali de toda a aula, né? Mostrando quais foram os objetos do conhecimento ali utilizados, quais foram as estratégias, são as possíveis estratégias, mas ele tanto pode, ele mesmo, expor isso ao aluno, quanto ele mesmo, né, pode delegar a algum aluno a fazer esse fechamento, né? Próximo slide. Finalizando, né? Hoje nós revisitamos os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, né? São conceitos e ideias que são base, né, para o sexto ano. Exploramos a estrutura didático-pedagógica em uma aula da situação de aprendizagem 1 do sexto ano do ensino fundamental e discutimos a resolução de problemas na prática. E também foi sugerido ações que poderão auxiliar o professor na ATPC durante o planejamento do desenvolvimento da sequência de atividade 1 do volume 1. Próximo slide. Agora, é interessante vocês contarem para nós, né, o que vocês acharam da formação e do material Aprender Sempre, da situação de aprendizagem 1, do volume 1 deste ano, do caderno do Aprender Sempre, né, deste ano. Sua participação ela é muito importante. E agora, sua opinião é fundamental para o aperfeiçoamento de futuras ações. Acesse a enquete e participe. Contamos com a sua colaboração. Você pode usar, né, esse QR Code ou entrar pelo link que está logo aí abaixo, ok? As nossas referências. E encerramos. Agradecemos a sua atenção. Bons estudos a todos. Espero que o desenvolvimento, né, da ATPC de vocês sejam ricas e que ocorra tudo bem aí e que a gente possa nos encontrar aí nos próximos encontros, tá? Até mais, até a próxima formação.